Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Este é fim de semana de peregrinação na Ilha Terceira. Vamos falar com o reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres na Serreta, Padre Manuel Carlos Alves. Para já, a atualidade da Diocese açoriana. Nos dias 12, 13 e 14 de setembro será apresentado o programa do próximo ano pastoral. As sessões acontecem em 3 polos: Angra, Ponta Delgada e Horta. Para Dom João Lavrador, Bispo de Angra, é mais do que apresentar. As sessões pretendem ter um papel de formação dos sacerdotes de todas as ouvidorias. Durante estes 3 dias e cada um desses polos, iremos apresentar não apenas o programa, mas dar-lhe um pouco de conteúdo, porque teremos 2 peritos na área da pastoral social, um que nos irá ajudar a fazer a leitura da realidade da pobreza no arquipélago dos Açores, portanto, na região autónoma dos Açores. O outro irá ajudar-nos a fazer a leitura da doutrina social da Igreja, portanto, no fundo, as propostas que a Igreja tem perante uma realidade de exclusão social com tantos problemas, qual é realmente a perspectiva que a Igreja aponta para uma atuação. Estas jornadas são dedicadas essencialmente ao clero, uma vez que os sacerdotes são a ponte mais direta para os crentes. Desta vez é dirigido essencialmente para o clero, porque é um dia, também importa aqui sublinhar a importância do clero, porque são os párocos, são aqueles que estão à frente das comunidades cristãs, são aqueles que têm a primeira responsabilidade nas comunidades e, portanto, iniciar o ano com um trabalho especificamente dirigido a ele, para ver se realmente os motivamos, até porque já estão motivados, mas, por outro lado, também para os ajudar a ter um conhecimento mais profundo desta realidade, para que depois, nas suas comunidades paroquiais e dentro dos organismos que se dedicam a esta área da pastoral social, possam realmente intensificar mais este trabalho que é tão necessário realmente na nossa região. E há aspectos identitários dos Açores que também merecem especial atenção. A piedade popular ou a religião popular. A partir da peregrinação, ou seja, deste evento, da passagem da imagem peregrina pela nossa Diocese, e dado que o próximo ano, 2017, é a celebração do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, nós iremos também ter uma atenção privilegiada a esta realidade da piedade popular, que é tão forte aqui, realmente, nos Açores. As jornadas de apresentação do novo ano pastoral acontecem na próxima semana, destinadas aos sacerdotes, mas deverão voltar a acontecer posteriormente com abertura a leigos de toda a comunidade açoriana. O Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Escolar quer reforçar o número de matrículas na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no ensino secundário. É o que defende o delegado diocesano para a Ilha de São Miguel, professor Bento Aguiar. Estamos também com vontade e esperança e vamos trabalhar para que a moral no ensino secundário retome um nível e um ritmo que já teve no passado, mas fruto dos últimos tempos e das alterações legislativas e também dos pais e alunos, tem vindo a diminuir bastante a opção da disciplina no ensino secundário. Quanto aos 3 primeiros ciclos, a situação é menos preocupante. A tendência dos últimos 2-3 anos, estaremos acima dos 50%, perto dos 60% de frequência a nível Açores. Estou a falar de alunos do ensino dos 3 ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro. A oferta da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica existe em quase todas as ilhas, à exceção do Corvo, uma situação que se tem arrastado nos últimos anos. Já há uns anos, a única ilha que oficialmente não tem professor destacado, nem a disciplina não está a funcionar de forma formal, é a Ilha de Corvo. No resto,
todas as outras ilhas está a funcionar a disciplina, num ciclos mais do que noutros, mas todas as 8 ilhas dos Açores está a funcionar a disciplina, com um relevo especial para São Miguel, que sendo a ilha maior, é que congrega a maioria, digamos, mais de metade dos alunos de moral dos Açores são aqui da ilha de São Miguel, como também a maioria dos professores, cerca de 36, também são aqui da ilha. Está tudo coberto, menos o curso, que é um problema que está ainda pendente, que estamos a tentar resolver. Frequentam a disciplina cerca de 17 mil alunos nos Açores. Este ano estão colocados 66 professores, 23 dos quais já são do quadro da Secretaria Regional da Educação. A Cáritas nos Açores não aderiu à campanha de recolha nacional de material escolar por já ter material suficiente em estoque. Quem o diz é Anabela Borba, presidente da Cáritas nos Açores. Nós este ano não aderimos à campanha porque tínhamos ainda bastante material escolar para poder dar aos utentes que nos procuram. O ano passado houve uma empresa regional que fechou aqui na Terceira, que deu muito material escolar à Cáritas e por facto disso nós entendemos que tínhamos muito material e portanto estamos a distribuir esse material pelos nossos núcleos e também pelas pessoas que nos nossos centros de atendimento que pedem material escolar e de facto não tínhamos necessidade. Mas sei que de qualquer forma a campanha a nível nacional foi um sucesso. Aliás, já outros anos aderimos e também cá tinha sido bastante bom. As pessoas são generosas, dão bastante material. A campanha nacional aconteceu nos dias 5 e 6 de setembro nas lojas Continente de todo o país. Este ano a Cáritas nos Açores dispensou a recolha, mas Anabela Borba garante que no próximo ano terão que voltar a aderir à campanha. Pedro Lima, novo sacerdote da Diocese Açoriana, falou ao Igreja Açores sobre a sua ordenação e missa nova no passado fim de semana. Emoção foi, indubitavelmente, a palavra de ordem. O passado fim de semana foi um fim de semana marcante, emocionante, até decisivo na minha vida. O sábado, o dia da ordenação, o dia mais importante da minha vida, aquele dia que eu ansiava, que esperava, foi um dia, sobretudo, emocionante. Talvez o dia em que podia estar mais nervoso, estar ali presente do seu bispo, estar naquela celebração, a marcar aquele acontecimento transformador na minha vida, que é a ordenação, sentir o calor de Deus, sentir a presença de Deus, sentir-me diferente, transformado para esta nova missão. É interessante que antes da igreja entrar como diácono, comecei como padre. Era em tanto pouco tempo uma grande transformação. E sobretudo interior da minha pessoa, e fui nessa celebração sentindo isso, essa transformação. No domingo, foi um dia muito atarefado. De manhã, passámos a manhã a fazer tapetes de flores, com os escoteiros, com os meus colegas seminaristas, com os moradores, e à tarde foi uma festa da família, festa de amigos, em que pela primeira vez na minha paróquia celebrei o sacrifício da missa. Eu emocionei-me muito quando cheguei à igreja, vim de cortejo de casa até à igreja, e cheguei à igreja e estava completamente cheia, tinha muitas pessoas no adro e receberam-me com uma salva de palmas. E senti-me aquela emoção, aquele carinho. Um carinho que espera receber também no dia 17 de setembro, quando a paróquia da Conceição, na Ilha Terceira, receber o novo sacerdote. Um dia que está a ser minuciosamente preparado. Vou chegar a Terceira no dia 14. E no dia 17 vou ser apresentado na paróquia, apresentado como vigário paroquial da Conceição. Vai ser um dia emocionante. Estará presente o Padre Dolores, que dias depois terá que regressar a Lisboa para fazer tratamentos, mas faz questão de nesse dia estar presente. Vai haver uma missa às 17 horas, às 5 horas da tarde. Será a missa talvez cantada pelo grupo de jovens, e depois da missa haverá um reverendo no Salão dos Bombeiros, organizado pelas confrarias, pelas pessoas, aberto a todos. Para mim será diferente porque vai ser a primeira vez que eu vou para uma paróquia. Talvez aquela paróquia já esteja habituada a ter muitos padres, aqueles que participam da missa são pessoas mais envelhecidas, já viram muitos padres, mas para mim vai ser a primeira vez. E portanto é com muita emoção que
prepara para esse dia. Pedro Lima completa brevemente 24 anos e é natural da Horta, na Ilha do Faial. Fica na história da Diocese como o primeiro sacerdote ordenado pelo Bispo Dom João Lavrador. A primeira visita pastoral de Dom João Lavrador às ouvidorias inicia-se em outubro nas paróquias da Ilha Terceira. A visita foi o principal destaque da reunião do clero na Terceira, na passada quinta-feira. Um encontro presidido pelo ouvidor e agora também ecónomo, Padre António Henrique Pereira. Vimos aquilo que de relevante irá acontecer, as diversas formações ao longo do ano, na ouvidoria, sendo que o destaque maior será o da visita pastoral que Dom João vai efetuar à nossa ilha, que, portanto, é a primeira do seu episcopado e, por isso, vai ocupar uma grande parte do ano pastoral. Uma visita que terá início já em outubro com um trajeto bem definido. Em princípio, vai-se iniciar a visita pastoral pela zona oeste, ou seja, as paróquias compreendidas entre Santa Bárbara e Quatro Ribeiras. Depois, em fevereiro, ele deverá visitar a zona leste, portanto, que compreende as paróquias de Ribeirinha, entre Ribeirinha e Cabo da Praia. Antes, portanto, em janeiro, deve visitar a zona periférica, que compreende as 5 paróquias de 5 Ribeiras, Porto Santo, Terra Chã, São Bartolomeu e São Mateus. Depois, em março, visitará a zona do Ramo Grande, que são as paróquias entre a Agualva e Praia da Vitória. E vai terminar, em princípio, no mês de abril, visitando as 5 paróquias da zona de Angra. Depois da visita às paróquias terceirenses, Dom João Lavrador começa a preparar a visita a todas as paróquias de todas as ilhas. As visitas pastorais acontecem de 5 em 5 anos. A última deveria ter acontecido no ano passado, mas foi adiada devido à mudança de bispo na Diocese açoriana. É inaugurada esta tarde uma exposição de pinturas da Via Sacra na freguesia de São Bartolomeu dos Regatos, na Ilha Terceira. A iniciativa junta pintores da diáspora açoriana e contou com a organização do artista Jaime Oliveira. Foi na sequência de um convite feito pelo Parco para pintar uma Via Sacra. E basicamente nós ultrapassamos ou decidimos ampliar o convite e convidámos as Casas dos Açores, integrantes do Conselho Mundial das Casas dos Açores, a que cada uma delas contratasse um pintor local ou pertencente à sua respectiva casa, e cada um deles pintaria uma cena da Via Sacra. Relativamente aos artistas, eu pintei 3 quadros, portanto, o quadro dos Açores, e pintei mais 2 casas dos Açores, por diversas razões não conseguiram ter pintor. O arquiteto Rogério Pampulho, Vera Betancourt, Valdemir Silva, Cândido Martins, Manuel Fernandes, Donald Mota, Hugo Rocha, Betinho Medeiros, Calandros Ribeiro, Walter Max e Damián Cantera, Uruguai. Vários pintores açorianos ou de raiz açoriana foram desafiados a pensar nas 14 estações da Via Sacra e o resultado é a fusão de muitos talentos espalhados pelas casas dos Açores no mundo. Algarve, Lisboa, Norte, Nova Inglaterra, Quebec, Ontário, Winnipeg, Rio Mar, Rio de Janeiro, São Paulo, Ilha de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Uruguai.
As telas, agora terminadas, vão passar a fazer parte do espólio da Igreja de São Bartolomeu dos Regatos, depois da inauguração que está prevista para as 14 horas de hoje. É nosso convidado do Igreja Açores desta semana o Padre Manuel Carlos Alves, ele que é reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres na Serreta, já foi também capelão da Santa Casa da Misericórdia desde 89, agora é também capelão do Hospital da Ilha Terceira e foi também, há poucos anos, o ecónomo da Diocese. Prefere gerir pessoas ou gerir números? Foi uma experiência gratificante a de gerir as contas da Diocese? Não poderei dizer isso. Era uma tarefa que era necessário ser realizada e filo com o melhor dos meus argumentos, com o melhor das minhas forças e dedicação. Mas numa altura extremamente difícil da Diocese, e portanto o que lá vai faz parte da história, mas é isso mesmo, parte da história. É preferível gerir mais corações do que números? Não se trata de gerir corações, trata-se de abrir horizontes de realização humana e sobretudo cristã, ou porque cristã humana. Este é o fim de semana em que o Santuário de Nossa Senhora dos Milagres recebe mais peregrinos, são milhares. Qual é a realidade dos restantes meses do ano? Todos os dias temos peregrinos a passarem pelo Santuário Nossa Senhora dos Milagres. Todos os dias do ano? Todos os dias do ano. As caminhadas, portanto, os peregrinos a pé, normalmente a partir de abril, começam a circular. Se bem que, por exemplo, na quarta-feira de cinzas é frequente encontrar algumas pessoas que todos os anos lá vão nesse dia, fazem o início de quaresma com essa peregrinação. Mas durante todo o ano há sempre portas de carro a bater e pessoas a entrar no santuário. Como é que se preparam estas festas de Nossa Senhora dos Milagres? Há duas vertentes, há a parte religiosa e há a parte da organização propriamente dos eventos, e nós preparamos-nos para acolher os peregrinos, para facultar um mínimo de condições às pessoas que fazem a promessa de passar durante a noite na igreja. Há toda uma organização que é posta em funcionamento. Em termos espirituais é sobretudo a novena de preparação, portanto são 9 dias antes que começamos com pregações, e desde que estou na Serreta, desde 2004, portanto temos feito sempre atribuir cada dia a um dos movimentos que são determinantes na atividade da Igreja, para que sejam eles a organizar e a escolher eventualmente até mesmo os pregadores, para ser direcionado, em vez de repetir uma pregação ao longo de 9 dias para o mesmo auditório. Portanto, procuramos que as pessoas vão aderindo toda a ilha e seccionar por temas, cada um por temas, e às vezes até por faixas etárias. Por exemplo, a juventude, terceira idade, são 2 casos, para além das famílias, que vamos marcando nessa preparação. O que é que significa ser-se reitor de um santuário desta dimensão e que tem esta importância na ilha e também na região? Ser reitor ou ser parco, no fundo as situações são semelhantes. Existe juridicamente algumas variantes, mas penso que não são relevantes. Aquilo que de facto nos define é sobretudo a atitude de serviço, por saber aquilo que as pessoas necessitam e facultando aquilo que elas procuram. Como é que se vivem estes dias na Serreta? Com muito trabalho, por um lado muita alegria por vermos tanta gente a ir ao encontro da Senhora dos Milagres, mas também com muito trabalho porque é uma organização, enfim, quase miudinha, assim se pode dizer, porque há muitos pormenores podem fazer a diferença, estando ou não estando operacionais na altura certa. Todos os anos há um sacerdote que é convidado para presidir algumas cerimónias. Quem é o convidado deste ano?
nós temos privilegiado que seja o Bispo Diocesano a presidir a festa, e este ano temos esta sorte. No ano passado não foi possível porque o Sr. Dom António na altura estava debilitado pela doença, mas este ano voltamos a ter o Bispo Diocesano, porque é importante de facto este encontro que acontece numa altura de pré-início do ano pastoral e com pessoas de toda a ilha com uma devoção enorme e, portanto, uma espiritualidade também muito acentuada. É importante ser o Bispo Diocesano a dirigir a palavra aos seus fiéis, aos seus discípulos, assim se pode dizer também de alguma forma, porque é ele o nosso Pai na fé e, portanto, deve ser ele também a presidir a nossa caminhada na fé, quando ela se expressa na procissão. E como é que Dom João recebeu este convite? Com a maior disponibilidade e generosidade. É natural que ele tenha alguma curiosidade de ver com os seus próprios olhos a realidade dessa manifestação de fé popular na nossa Ilha Terceira, mas é um homem extremamente generoso e bem ciente da sua missão e da sua generosidade para o serviço. Vamos beneficiar muito. Alguns dos peregrinos, se é que assim se pode chamar, caminham até à Serreta, se calhar num âmbito mais profano. Isto preocupa-o que nem toda a gente faça esta peregrinação no sentido verdadeiro da palavra, e não na fé, mas mais no lazer e mais no profano? Ou no fundo há sempre um pouco de fé? Há sempre fé. Mas esta situação não me preocupa minimamente, até me alegra, porque a peregrinação à Serreta não é apenas por sacrifício. Exatamente. E é importante também desmistificarmos essa realidade. Não é apenas um sacrifício. Também tem manifestação de alegria, de gozo, porque é também alegria de ter sido atendido em alguma prece, em algum momento de necessidade, e portanto assim também deve acontecer. Por outro lado, há outra vertente que também é importante percebermos e aceitarmos, é que a nossa socialização, a forma como nós nos inserimos na sociedade, passa pela aprendizagem dos diferentes papéis, e portanto é muito relevante que desde crianças as pessoas se vão contatando com essa realidade religiosa e vão aperfeiçoando até o seu olhar e a sua forma de participar. Muitas vezes será inconsciente, até mesmo pela idade, mas à medida que o tempo vai passando e os anos vão somando e a personalidade também vai crescendo, gradualmente estas realidades vão sendo interiorizadas e depois, em hora de necessidade, costumo dizer, naquelas horas em que nos encontramos encruzilhadas na vida, sabemos a que portas bater e que caminhos trilhar para chegarmos aonde devemos, chegar até Deus e pedir ajuda-me. É importante para a Serreta que neste fim de semana, e sendo uma freguesia mais distante dos centros urbanos, é importante que neste fim de semana praticamente toda a ilha e quem sabe alguns peregrinos que nem são da ilha, todos os caminhos darem até à Serreta. Em termos de população é importante para os habitantes da freguesia. É óbvio, porque também se sentem honrados com essa visita massiva das pessoas de toda a ilha. Mas mais importante do que essa visita é sobretudo perceberem que aquela que é a sua padroeira e mãe, que também é venerada e respeitada por todos. E, portanto, esta comunhão de espiritualidade e comunhão de fé é relevante também para os habitantes da nossa freguesia. Qual é o programa das celebrações este ano? Tivemos o novenário de preparação que vai decorrer até ao sábado. Depois teremos, já na transição do sábado para o domingo, portanto, depois às 11h30, haver o fogo de artifício tradicional na festa da Serreta. Temos a primeira missa dos peregrinos.
Depois, portanto, aí, sensivelmente à meia-noite, meia-noite e meia, portanto, depende da hora em que acabar o fogo de artifício. Às 6 da manhã teremos outra missa para as pessoas que ficaram durante a noite na igreja em vigília. Às 10 da manhã temos uma missa que se destina sobretudo aos paroquianos, aqueles que têm uma vida a organizar durante o dia e, portanto, têm o seu espaço num tempo mais propício à organização da vida familiar, que é às 10 da manhã, e depois então a missa de festa às 4 horas da tarde, à qual se seguirá a procissão. Na segunda-feira temos o bode de leite, temos na segunda-feira, portanto, é a missa de Santa Rosa de Viterbo e enfim, a segunda-feira da Serreta depois termina com a tourada na praça. Na terça-feira então temos o bode de leite pelo meio-dia e depois ao final da tarde pelas 6 horas temos a missa de Santo António, também é uma devoção tradicional na Ilha Terceira, seguindo-se a sua procissão. Há muitas pessoas que não conseguem fazer a peregrinação por motivos físicos ou de saúde, mas que se prestam a ir até ao santuário para ajudar os peregrinos que chegam, se calhar em pior estado físico, e portanto esta partilha também é importante dentro deste santuário. Com certeza. E nisso temos ajudas que são fundamentais da Proteção Civil e da Cruz Vermelha, que se disponibilizam para estar ao longo do percurso ou fazerem alguns circuitos para apoiar aqueles que estão mais debilitados. E de facto acontecem, para além das bolhas, às vezes há crises de açúcar e outras situações que poderão acontecer, até mesmo de ansiedade, e portanto temos todo este apoio que nos é disponibilizado e que agradecemos para apoiar de facto as pessoas que estão em pior estado. A tendência de peregrinos é de aumentar nos últimos anos ou vai diminuindo com o passar dos anos? Nunca se pode ter uma apreciação correta sobre esta situação, porque varia muito a peregrinação em termos de dias e também em termos de quantidade. Fica muito dependente do clima. Se temos mau tempo, as peregrinações, sobretudo a pé, deslocam-se, umas vezes mais para cima da festa, outras vezes, se o tempo é bom, começam às vezes com 15 dias de antecedência a ir em grupos durante a noite e fazem a sua peregrinação. Não tem sido o caso nestes dias, portanto este ano estamos na expectativa de que o grosso acontece sempre, mas se calhar 90% dos peregrinos vão acontecer nesses 2 dias, assim se pode dizer, 3 dias, sexta, sábado e domingo, porque dá a impressão que o tempo também se vai portar bem nesses dias e antes havia algum receio. Voltando às suas funções como capelão do hospital em Angra, quais são as maiores dificuldades de estar com aquelas pessoas? Não se pode dizer dificuldades, porque é sempre um ambiente, enfim, de alguma ansiedade. Doença é doença, umas vezes mais grave, outras vezes menos grave, mas procura-se que a fé ilumine a vida das pessoas. Ainda existe muito uma convicção tão antiga quanto a Sagrada Escritura, quase, de que quando me acontece uma doença, e sobretudo uma doença grave, por vezes entende-se que é castigo de Deus, e às vezes é necessário desmistificar isto, apoiar as pessoas naquilo que necessitam e levar os sacramentos àqueles que os pedem. E é possível demovê-los dessa ideia de que é um castigo de Deus? Às vezes são ideias muito arraigadas, passam séculos por cima dessa mentalidade e, portanto, não é fácil desmistificar esta ideia, mas às vezes, apelando ao bom senso, consegue-se que as pessoas pelo menos tenham uma atitude mais descontraída mesmo em relação a Deus. Eu às vezes costumo perguntar se tem filhos e se era capaz de dar um castigo desses a um filho seu. Não, de maneira nenhuma. Então Deus é bem melhor do que nós somos capazes de ser pais ou mães, e iria dar algum castigo destes a alguém? Portanto, a pessoa por vezes percebe que não faz sentido
aquela ideia, aquela mentalidade, mas nem sempre. No seu currículo constam também muitas colaborações com os órgãos de comunicação social da região, nomeadamente o Diário Insular, a RTP Açores, o Rádio Clube de Angra. A União também. A União. É importante que a Diocese mantenha esta presença mais efetiva e mais permanente nos órgãos de comunicação social? Com certeza que sim. Através da comunicação social não se converte ninguém, não é suposto, não é? Eventualmente até pode acontecer, mas não se espera que se converta ninguém. Mas é mais uma voz. Não é só uma questão de voz. Existem muitos preconceitos que as pessoas transportam consigo. E através da comunicação social é possível desfazer muitos desses preconceitos que as pessoas têm. Às vezes aversões à Igreja, muitas vezes sem nenhum fundamento, outras vezes com algum fundamento, sobretudo no passado, mas que não tem correspondência nos dias de hoje, e o preconceito permanece. E, portanto, há aqui uma abordagem completamente diferente que pode ir acontecendo, e para além de toda uma leitura da realidade humana que nós vamos vivendo, que deve ser feita a partir da nossa fé, da nossa identidade cristã. E, de facto, só isto será um grande serviço à pessoa humana. Padre Manuel Carlos, ainda há energia restante para este fim de semana? Com certeza tem de haver. Já estão há muitos dias em celebrações e em vigílias. Há energia até ao final deste domingo. Sim, porque as coisas estão devidamente organizadas e, portanto, agora trata-se de pôr em prática. Às vezes o cansaço vai acontecendo, mas também vamos sendo substituídos uns aos outros, porque é sempre necessário alguém apoiar os peregrinos nas suas necessidades, e temos sempre lá pessoas prontas a isso. Padre Manuel Carlos, não lhe roubo mais tempo. Obrigada por ter vindo aos nossos microfones. Eu que agradeço, muito obrigado. E que seja mais uma vez um fim de semana memorável e emocionante na Serreta, no Santuário de Nossa Senhora dos Milagres. Que seja de gratidão à Senhora dos Milagres pelo bem que ela nos faz, pela sua intercessão e pela sua maternidade, e ao mesmo tempo seja também tempo de festa, porque é isto que se espera quando se faz uma festa em honra da Senhora dos Milagres. Não é apenas manifestarmos a nossa gratidão e muitas vezes voltarmos em memória às dores da vida, é sobretudo a gratidão e a alegria de termos sido atendidos, e sobretudo também um novo horizonte de realização que a partir daí se proporciona a cada um. Muito obrigada, Padre Manuel Carlos Alves, e nós regressamos na próxima semana para mais um Igreja Açores, e com mais informação e também com mais convidados. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.